O tema da mensagem de hoje é 4 maneiras de reverter os efeitos da queda. Gente, eu tenho 58 anos de idade, com um corpinho de 30. Nos meus 58 anos de idade e nos meus 39 anos de caminhada com Jesus, eu aprendi muita coisa, mas eu percebi uma verdade absoluta concernente à nossa vida. Nós arcamos com as consequências das escolhas que fazemos. Repita comigo: nós arcamos com as consequências das escolhas que fazemos. Então, se você é uma pessoa que vive bem, ou se tem uma vida que é um inferno, tem muito mais a ver com as suas escolhas do que propriamente Deus. Se você é feliz num casamento, ou se o seu casamento é um caos, tem muito mais a ver com as suas escolhas do que com as circunstâncias. Se você tem uma vida digna, relevante, ou uma vida desastrosa, também tem a ver com as suas escolhas. Eu sei que tem muita gente que vai dizer assim, mas são tantas escolhas na vida. Como é que a gente vai saber as escolhas que vão ter consequências definitivas? É verdade. Existem escolhas que a gente toma que a consequência é banal. Mas algumas outras escolhas, as consequências são definitivas. E algumas destas consequências não podem ser revertidas. Mas a maravilha de você ser cristão é saber que o Evangelho promete restauração. Que o Evangelho tem poder para reverter maldição em bênção, vergonha em dupla honra. Amém? O Evangelho te dá a possibilidade de mudar, de ser transformado, de começar de novo e ter uma vida restaurada. Agora, todas essas escolhas, elas se encerram numa única. Eu vou repetir. Todas essas escolhas se encerram numa única escolha. Se você vai ser uma pessoa dependente de Deus, ou se vai ser uma pessoa independente e que toma as decisões por sua conta e risco. Quando a gente olha para a história do homem, e todos nós recebemos as consequências da escolha de Adão e Eva, a gente percebe que o principal motivo para o homem ter caído espiritualmente foi porque ele deu mais atenção aos seus sentidos do que à palavra de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz assim: vendo a mulher, diga vendo, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ou seja, toda a experiência que ela viveu com Deus, toda a provisão, toda a comunhão que tinha com Deus, ruiu por conta dela ter ouvido uma palavra da serpente, portanto o sentido de ter olhado para aquela fruta, outro sentido de ter acreditado que aquilo que os seus olhos diziam era mais verdade do que a palavra de Deus. A consequência todo mundo sabe, nós vivemos numa natureza decaída. Agora, o Evangelho veio para restaurar isso, irmãos. O Evangelho veio para trazer de volta os privilégios de uma vida de comunhão com Deus. Por isso, o título da mensagem de hoje é as 4 escolhas, decisões que você pode fazer para mudar a sua vida e para trazer de volta a vida anterior, para reverter os efeitos
da queda. E quando eu me refiro à queda, eu me refiro tanto à queda de Adão, como me refiro à sua queda. As quedas que você tomou na vida, os tombos que você tomou na vida. Há 4 atitudes que a Bíblia nos mostra que, se forem tomadas, decisões que forem tomadas, você vai ter os efeitos da queda revertidos na tua história. Amém? A primeira decisão, a primeira atitude é confiar na bondade de Deus. Quantos aqui confiam na bondade de Deus? É fácil você dizer que confia de boca, mas é mais difícil você agir nessa confiança. A maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, até mesmo cristãos, tem medo de confiar em Deus. Não acreditam que Deus quer o bem delas. Você já ouviu aquela voz assim: mas será que Deus vai fazer isso por você mesmo? Será que Ele está se importando com você? Quem acredita nessa mentira está duvidando da bondade de Deus. Acreditam que, se renderem a Deus, Ele vai pedir alguma coisa muito difícil da gente fazer. Ou então vai permitir que alguma coisa tenebrosa aconteça com você. Eu me lembro que quando eu me converti, eu ia em muitos lugares, muitos cultos, e pregadores faziam apelos de salvação e faziam apelos também de entregar a vida para Jesus, para que Ele fizesse da sua vida o que Ele bem entendesse. Muitas vezes eu fui nesses apelos e dizia: meu Deus, e se Ele pedir para eu ser missionário na África? Eu morria de medo disso. Eu tinha medo que entregar a minha vida para Ele determinava uma escolha que eu não ia aceitar, o que eu não ia gostar. E é por isso que muitas pessoas que duvidam da vontade de Deus abrem a sua mente para que demônios comecem a atormentar. Demônios causam temor, causam ansiedade, causam pânico, causam pavor. Todas essas coisas são sentimentos aprendidos. Quando a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de ousadia e de uma mente sã, a palavra de Deus está dizendo que o homem não recebeu no seu DNA o medo. Isso foi um input que ele recebeu ao longo da vida, e as experiências, os traumas, as feridas, as dores aumentam isso. E aí a pessoa passa a olhar para a vida por um filtro de medo. Ora, se Deus não te deu um espírito de temor, Ele quer que você ande na confiança do seu amor. Amém? Então, há muitas pessoas que pensam que, se confiarem em Deus, Deus vai pregar uma peça para eles. Por isso, entregam, mas tomam de volta nas horas das grandes decisões. Outras pessoas dizem assim: olha, eu vou confiar em Deus, mas primeiro Ele tem que fazer isso para mim. Conhece gente assim? Deus tem que dar uma prova para mim de que Ele realmente está se importando comigo. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não precisa provar mais nada. Ele já deu o melhor. E a Bíblia diz: se Deus não poupou o seu próprio Filho, não dará juntamente com Ele todas as coisas. Amém, irmãos? Então a primeira atitude que você tem que ter é voltar a confiar na bondade de Deus. Ele se importa com você. Chega de pedir provas. A maior prova já foi dada. Agora é hora de você decidir, na hora que você está vivendo um momento de dificuldade, de ansiedade, de entregar para Deus, porque Ele é bom. Amém ou não? A segunda atitude que você precisa ter, a segunda decisão: declare a sua dependência de Deus.
Porque a independência, irmãos, de Deus gerou todo o caos na humanidade e continua gerando. Você quer reverter o caos da tua vida? Quantos querem? Comece a obedecer a Deus. Dependência significa, eu vou tomar uma decisão, eu oro antes. Eu vou tomar uma decisão, eu leio a Bíblia. Porque se estiver na Bíblia, não tem o que orar, já está falado. Se é uma coisa que não está na Bíblia, por exemplo, eu vou casar com a Lília ou com a Glorinha. Tem que orar a Deus, porque não está na Bíblia, mas o Espírito Santo habita em mim e fala comigo. Eu orei a Deus. E a primeira coisa que Deus falou para mim, quando eu me converti, é que eu tinha que terminar o meu namoro de 3 anos e meio com uma jovem que se recusava a entregar a vida para Jesus. Doeu, mas eu entreguei. Muito obrigado. Deus falou com ele, ele fez a decisão de obedecer. Então, querido, decida ser dependente de Deus em tudo. No mundo em que vivemos, a gente cria os nossos filhos para independência, não é isso? A gente se considera bem-sucedido quando o seu filho chega a um momento da vida que ele não precisa mais de você. Mas no mundo espiritual é o contrário. No mundo espiritual você cresce em maturidade quanto mais você depende de Deus. Amém? Eu quero dizer que a nossa demanda por independência é pecaminosa. Diga assim, independência de Deus é pecado. Primeiro, Ele é o Criador do universo. Ele é Senhor de bilhões de anjos, de seres celestiais. É Ele quem controla as estrelas, o mar, as estações. É Ele quem controla o universo. Então as suas leis, que são perfeitas, elas dominam toda a vida, seja a vida física, seja a vida espiritual. E independer-se de Deus é literalmente ir contra as leis que Deus estabeleceu. Se você vai contra a lei da gravidade e você pula de um prédio, você pode ser a pessoa mais santa do mundo, você vai morrer. Porque leis valem para todo mundo. Vale para crente, para ímpio, vale para velho, para jovem, amém ou não? Então quando você resolve ir contra as leis de Deus, você está escolhendo um caminho de caos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem anda na palavra não pisa no buraco. Quem anda independente da palavra vai ter consequências. Segundo, a nossa demanda por independência é ridícula. Porque comparados a Ele, nós somos insignificantes. Não dá para você usar uma metáfora para comparar você com Deus. Mas eu queria que você pensasse comigo. Alguém já viu o Everest? Pelo menos na televisão, no cinema? Você comparado a Deus é uma formiga comparada ao Everest. Então você querer gerir a sua vida contra a vontade de Deus é ridículo. Comparados a Ele, nós somos literalmente indivíduos toscos. É uma barata comparada ao Einstein para tomar decisões sobre a física quântica. Comparados a Ele, nós não somos nada. Então não queira questionar a Deus achando que você sabe mais da sua vida ou da vida de quem quer que seja do que Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus, é obedecer a Deus, é concordar, gostando ou não, com Ele, porque Ele sabe o que é melhor para a tua vida. A nossa demanda por independência é perigosa. Por quê, irmãos? Porque os erros que você comete têm consequências graves. É perigosa, porque quando nós somos independentes de Deus, nós ficamos absolutamente vulneráveis aos ataques de Satanás.
Quando você diz para Deus: Deus, eu vou andar no teu caminho, Ele diz: eu vou te proteger. Mas quando você diz para Deus: eu não concordo com o teu caminho, eu vou andar no meu caminho, Deus fala: por sua conta e risco. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: quando você anda fora da vontade de Deus, é por sua conta e risco. Para você que está me vendo aí na televisão também. É perigosa porque quando Deus, presta atenção nisso aqui, quando Deus tiver terminado a sua agenda para a história dos homens, não haverá nenhum independente dele no céu. Todos os independentes de Deus, todos aqueles que disseram: eu não quero ir por Jesus. A Bíblia diz assim: só há um caminho para Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem um monte de gente que não concorda, independente de Deus. Estas pessoas, quando estiverem diante de Jesus, o terão como juiz. E nenhum independente, entenda isso, estará na presença de Deus. Só haverá lugar para eles no lago de fogo e nas trevas. Então a independência de Deus, ela é perigosa. Em todo o universo, o menor espaço não terá lugar para os independentes, porque o destino e o endereço deles é o lago de fogo. Em quarto lugar, a nossa demanda por independência é insana, é loucura. Em todo o universo só tem dois tipos de seres que decidem ser independentes: os anjos que caíram e os seres humanos. Todos os demais, a formiga, o elefante, o besouro, a borboleta, os querubins, os serafins, todos os seres, as milhões de espécies de animais, todas andam dentro do querer do nosso Criador. Somente os anjos que caíram e os seres humanos. É insano fazer essa escolha. Portanto, eu quero dizer que Deus poderia ter esmagado os rebeldes, mas Ele não fez. E sabe por que Ele não fez? Porque Ele te ama. E Ele já provou dando Jesus para você e para mim. Amém? Então a nossa demanda, em quinto lugar, por independência, nos levou à decadência. Queridos, quanto mais a humanidade evolui, mais ela anda em decadência. Sim ou não? Você já se pegou estupefato pelas coisas que estão acontecendo agora? Você sabe que na Suécia, um professor chegou para os alunos e falou o seguinte: eu quero propor hoje uma experiência relacional. Isso é verdade, viu, irmãos? Uma experiência relacional. Então você que está com o seu companheiro aí do lado, vai fazer sexo anal com ele. Amanhã vocês escrevam um relatório para dizer se gostaram. Eu não sei se eu choro ou se eu rio. A humanidade está assim, irmãos, está caminhando cada vez mais para a decadência. E isso está subindo, o cheiro está subindo. Até que vai chegar um momento que Deus vai dizer: basta. Eu fico pensando às vezes como é inexplicável o amor de Deus. Eu desafio aqui qualquer um me dizer por que Deus nos ama. Alguém vai dizer: não, porque somos filhos. Não, nós não somos filhos. Nós nos tornamos filhos depois dele nos amar. Porque primeiro, a Bíblia diz que Ele te amou quando você era pecador. Aí quando você aceitou Jesus, você se tornou filho. Então não é essa a razão. Não existe uma explicação na Bíblia porque Deus nos ama. Mas repita comigo: mas Ele ama. É inexplicável. Esse é o maior mistério do universo.
porque nós somos absolutamente capazes de nos tornarmos desprezíveis para um Deus que é santo, que é perfeito, e ainda assim Ele nos ama. A terceira atitude que você pode tomar para reverter os efeitos da queda é acreditar na sua palavra. E nós devemos acreditar na palavra de Deus mesmo quando vai contra os nossos sentidos. Sim ou não? Se Adão tivesse olhado para a fruta, ela fala, ela parece maravilhosa, mas é um laço na minha vida, eu não vou comer. Eu acho que no céu vai ter fila, irmãos, de gente querendo dar cascudo no Adão. Não, porque todo mundo já vai estar transformado, né? Mas se não tivesse, ele ia ter que dar uma conta, né? A gente está até hoje pagando a conta por causa da decisão dele. Devemos acreditar na palavra mesmo quando vai contra os nossos sentidos, contra os nossos olhos, contra os nossos ouvidos. A Bíblia diz que Eva olhou para a árvore e disse, me parece boa aos olhos, agradável para dar conhecimento. Nós devemos acreditar na palavra mesmo quando não entendemos. Você entende tudo que Deus faz? Quantos aqui tem um monte de perguntas para chegar no céu e dizer para Jesus, falar por que isso? Sim ou não? Mas a Bíblia diz que você tem que crer, mesmo sem ver e mesmo sem entender. Quando você não entendeu o que Deus fez, fala, eu não entendo, mas eu creio. Amém ou não? Há coisas na Bíblia que, mesmo depois de 39 anos de estudo, eu ainda não sei a resposta. Mas eu creio. Agora eu acho incrível como tem aí pastores, teólogos, que trazem o entendimento de pessoas ímpias para colocar luz sobre a Bíblia. Eu vou sempre buscar entender a palavra de Deus e crescer no entendimento. Mas naquilo que eu não entendo, eu creio. Diga, aquilo que eu não entendo, eu creio. Mas muita gente age do modo inverso. Age assim, eu primeiro preciso entender, para depois crer. João, capítulo 11, versículo 40, nos relata aquele momento em que Jesus está diante do túmulo de Lázaro. Fazia 4 dias que ele tinha morrido, já estava fedendo. E Jesus então manda retirar a pedra. Marta chega para Jesus e falou, mas Senhor, já faz 4 dias e já está cheirando. Olha a resposta de Jesus para Marta. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. Primeiro você tem que crer, diga primeiro crer. Depois a glória de Deus. A glória de Deus é luz. Quando a glória de Deus se manifesta, você tem a resposta. O Neto está aí ou não? Cadê o Neto? Vem cá, Neto, rapidinho, por favor. Tem muita gente aqui que não sabe da história do Neto. Vem cá, Neto. Dê uma salva de palmas para ele. Quanto tempo faz o AVC? Em 2006, o Neto estava na sala dele trabalhando, começou a se sentir mal, chamou a Paola, saiu trançando as pernas, falando mole, foi vomitando no carro direto no pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro, no Hospital São Camilo, eles começaram a averiguar o que ele tinha. Descobriram que ele tinha uma dissecação da carótida. Essa é uma veia ou uma artéria? Uma artéria. Gente,
o cérebro humano, com mais de 5 minutos sem oxigênio, fica com sequelas. Você ficou quanto tempo? Ele ficou 8 horas sem nada de sangue, uma gota de sangue no cérebro dele. O prognóstico do médico era: ele vai ficar vegetando, ele não vai ter condições de ter nenhuma função. Se sobreviver, vai ser um vegetal, não vai falar, não vai ouvir, não vai pensar, acabou. A doutora Sueli, quando ela estava lá, porque eles ficaram procurando para saber onde é que estava aquilo, né? Precisava descobrir o que estava impedindo o sangue de chegar no cérebro. E Deus foi falando para ela: se creres, verás a glória de Deus. Eu me lembro que naquela noite eu estava dirigindo um culto de oração na igreja, por ele. Tinha umas 200 pessoas, e a Núbia, que é enfermeira, me ligou e me deu esse prognóstico. Quando eu desliguei o telefone, eu falei: eu não vou nem dizer para as pessoas o que eu ouvi. O que nós vamos fazer aqui é levantar um clamor como nós nunca levantamos, e nós vamos comandar o céu para fazer um milagre. Irmãos, foi uma igreja pentecostal como eu nunca tinha visto ali no meio. Povo orando, gritando, tudo por amor, esse menino aqui, ó. Ele é feinho assim, mas é muito bom. Estou brincando, ele é uma bênção. Irmãos, quando ele voltou, ele não tinha sequela. Ele teve uma pequenininha sequela, que ele ficou um tempo sem sentir a mão esquerda perfeitamente. Mas todos os médicos no hospital diziam: é um milagre. 8 horas sem sangue no cérebro, morre o cérebro. Obrigado, Neto. Depoimento dos médicos: isso é milagre, porque o cérebro morre, os neurônios morrem sem sangue, a massa encefálica acaba, é destruída. Mas na palavra de Deus há uma promessa: se creres, verás a glória de Deus. Então, querido, se Deus não está operando milagres, porque tem muita gente independente querendo dizer: não é assim, não é impossível. Os médicos dizem que é impossível. Você vai crer no relato do médico ou da palavra de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Então a ordem de quem decide ser dependente de Deus é crer, para depois ver a glória de Deus. Se falharmos em crer na palavra de Deus, nós também vamos duvidar da bondade de Deus. Por quê? Porque nós vamos duvidar que Ele esteja dizendo a verdade. E se duvidarmos da sua palavra, duvidamos da sua bondade. Se duvidarmos da sua bondade, então Ele não quer o nosso bem. Se Ele não quer o melhor para nós, então eu prefiro ser independente. Porque afinal de contas, só eu que vou cuidar da minha vida. Ninguém mais se importa com ela. Essa é a grande mentira de Satanás. E muita gente diz com a boca que crê, mas na hora do vamos ver, de ter que decidir, decide de maneira diversa da vontade de Deus. Então, a palavra de Deus é um decreto. O que Deus falou, ninguém pode retirar. Quando você está diante da palavra de Deus, creia nela, mesmo sem entender. Um dia Deus vai te explicar. Mas para reverter a queda, para o homem voltar no status do Éden, de ter a bênção de Deus, das maldições serem quebradas, ele tem que decidir que ele vai ser dependente de Deus. E não dá para ser dependente de Deus e não crer no que Ele fala. Quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quando você duvida do que Deus fala, você está chamando Ele de mentiroso.
Você já viu a reação de uma pessoa inocente quando alguém duvida do caráter dela? Como ela se sente? Alguns ficam furiosos, porque não é só a dúvida do que foi feito, mas é a dúvida do caráter daquela pessoa. Então, se você quer ser dependente de Deus, você tem que ler mais a Bíblia. Gente, eu nunca vi um povo tão analfabeto de Bíblia como nos nossos dias. Às vezes as pessoas perguntam cada coisa para mim na internet. O indivíduo não sabe nem o beabá e já está querendo ser teólogo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, onde as pessoas vão ter comichão nos ouvidos, vão ouvir de tudo quanto é lado. Se alguém aí na internet falar que boi voa, vai ter gente pregando que boi voa, mesmo que a Bíblia não diga. A quarta decisão que você precisa tomar para reverter os efeitos da queda na sua vida, porque Deus quer que voltemos ao estado de total dependência. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Os céus estão com grande expectativa de reverter os efeitos da queda na sua vida. Sabia disso? Os anjos já estão postados lá esperando a ordem de Deus para agir em seu favor. Os céus têm grande expectativa em reverter os efeitos da queda. Não é só na tua vida, é na sua família. Não é só na sua família, é na igreja. Não é só na igreja, é na cidade. Não é só na cidade, é nas nações. Quando você analisa as nações que nasceram em cima de homens e mulheres que queriam ter liberdade religiosa para crer na Bíblia, você vê a potência que viraram. Basta falar dos Estados Unidos. Não estão aí onde estão porque eles são mais inteligentes que nós. Às vezes eu tenho até a sensação que não dá para entender como um povo tão tapado chegou tão longe. Você perguntar para uma pessoa assim, de supetão, qual a capital da Inglaterra? Essa é difícil. Essa pergunta foi feita no terceiro colegial, quando o meu cunhado Ziza estudava nos Estados Unidos. Só ele, numa classe inteira, sabia que era Londres. Não perguntou do Zimbábue, perguntou de Londres, mas é uma nação abençoada, porque foi construída em cima dos decretos e da lei de Deus. O inferno também tem expectativa de que haja uma reversão dos efeitos da queda. Por que você acha que o diabo e os seus anjos trabalham tanto? Eles trabalham tanto porque eles falam, é agora que esse povo vai acreditar em Deus, é agora que esse povo vai começar a andar na palavra. Meu Deus do céu, nós estamos ferrados. Aí quando eles veem alguma besterola no meio dos crentes, eles, glória ao diabo. Até a natureza tem expectativa. A palavra de Deus diz que a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Manifestar, no grego, fanerou, é iluminar, brilhar, aparecer. A natureza decaída está esperando a igreja se levantar numa estatura de varão perfeito. Amém, igreja? Glória a Deus, aplauda o Senhor, diga eu creio. No grego tem duas palavras que traduzem a palavra filho. Uma é paidion, ou pedion, que é criancinha. Ped é o prefixo de pediatra. Quando o apóstolo Paulo diz assim, eu não pude dar para vocês alimento sólido, mas só leitinho, é porque aqueles crentes eram
pediam, criancinhas. Mas tem uma outra palavra que é ruiós, que é quando o indivíduo chega na idade da maturidade, que ele já tem todos os direitos legais e capacidade de agir no mundo com procuração do seu Pai que está no céu. Eu quero dizer que quando a igreja entende que ela foi criada para a dependência de Deus e para ser levantada no mundo, para ser instrumento de transformação, ninguém segura a igreja, ninguém segura o crente, ninguém segura a família, ninguém segura quando Deus levanta pessoas maduras que andam na palavra de Deus. Tem muito crente chororô aí, gente chorando pelas consequências de escolhas erradas, porque não quiseram decidir andar na vontade de Deus. Amém, igreja? Então, a última atitude que nós precisamos ter é aprender a esperar. Olha para o teu irmão do lado e diga: às vezes a bênção demora. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não tenho dúvida que se o homem não tivesse pecado, ao longo do tempo, dos anos, dos séculos, Deus iria revelar para Adão e Eva o mal. Mas eles não tinham que experimentar. Eles iam se tornar maduros para discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Mas eles não precisavam experimentar, porque no momento que experimentaram, o mal veio para dentro deles. E tem muita gente que, por não saber esperar, toma decisões erradas. Uma boa notícia para você: Deus quer reverter todos os efeitos da queda na sua vida. Sabe o teu temperamento que te gerou muitos problemas? Deus quer reverter. Está disposto? Não importa se seja na vida pessoal, na vida relacional, no casamento, no trabalho, Deus pode reverter e quer reverter. Mas você vai ter que aprender a esperar. Quando a gente fala de esperar, eu nunca preguei uma mensagem na minha vida que eu falei de esperar e ouvi um glória a Deus. Glória a Deus! Agora não vai. E assim mesmo foi tão tímido, Val. O povo gosta de ouvir assim: a bênção chegou. Aí o povo da terra pirueta. Esperar é totalmente contra a cultura que a gente vive. Esperar é totalmente contra o desejo de gratificação imediata. Mas deixa eu dizer algo para você: nada, diga nada, virá para nós da parte de Deus, se não aprendemos a esperar. Agora, quem foi que falou isso aí? Parabéns. Mas por que Deus insiste na espera? Deus não podia fazer de uma vez? Pastor, mas se Deus me ama, se Ele já me perdoou, por que Ele já não dá a bênção logo? Porque Deus não quer só te dar a bênção, Deus quer te amadurecer. Deus quer que você ande nesse mundo e as pessoas falam: uau, esse aí é de Jesus. Isso é tão verdade, meu irmão, que Deus estava se gabando para o diabo em cima de Jó. Está vendo aquele lá? Esse é dos meus. Também tem tudo. Você dá tudo para ele. Mas Deus sabia em quem ele estava apostando. E o Senhor me manda dizer que Ele está apostando em você. Você pode até estar achando que está demorando, mas Deus sabe a hora certa em que você vai estar pronto para mudar de patamar, para receber a bênção que você sonha.
Para mim, o maior exemplo de como Deus trabalha é a vida de Abraão. Eu podia falar de muitos outros, Moisés, por exemplo, mas eu quero falar de Abraão. O centro do programa de Deus na vida de Abraão era Isaque. Abraão chamava primeiro Abrão, que é pai exaltado, não tinha filho nenhum. Aí Deus muda o nome dele para Abraão, que é pai de muitos povos. Mas camarada, depois de 12 anos o camarada esperando, ele falou, demorou demais. Aí a mulher dele, ela falou o seguinte, vai lá, pega a Agar, a minha serva, e faz um filho nela. Porque naquele tempo, uma escrava, se tivesse um filho, o filho podia ser adotado pelo dono. Agora, Agar só existiu na vida de Abraão, porque houve um tempo de seca e ele decidiu ir para o Egito. Vocês conhecem a história? Chegou lá, o faraó, o Abimeleque, que provavelmente era o faraó, Abimeleque é um título, né? Gostou de Sara, trouxe ela para o harém. Abraão mentiu, disse que era irmã dele. E Deus começou a mandar praga para todo mundo naquele lugar. Aí ele falou, mas o que está acontecendo aí? Aí, Abraão, eu contei uma minha mentira. Ela é minha esposa também, que era minha irmã, né? Camarada ainda saiu de lá cheio de riquezas. Porque o faraó falou, o Deus desse camarada é poderoso, que eu não sou louco de fazer nada contra ele. Vai embora, leva tudo que você quiser. Ele levou riqueza, mas levou Agar. Diga assim, consequências de decisões erradas. E aí, como estava demorando, depois de 12 anos, Sarai falou, vai lá e faz um filho nela. E nasceu Ismael. Sabe essa coisa de brigaiada que você vê de judeu com os árabes? Tudo por causa de Agar e Abraão. Então, não coloque o nome da sua filha de Agar, porque é problema. Mas Deus prometeu e ia cumprir. Apesar dos problemas que eles têm até hoje, 25 anos depois da promessa, Deus cumpriu a primeira parte. Quantos aqui pode dar um glória a Deus, pensando assim, Deus vai demorar 25 anos para cumprir a minha bênção? Eu quero ouvir um glória a Deus. Amém ou não? Porque pode ser que demore, mas vai acontecer. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Mas essa foi só a primeira parte. Então Deus queria trazer Abraão para um lugar de total dependência. Primeiro tirou ele da terra dele, andou peregrinando por todo esse tempo, 25 anos depois nasce o filho da promessa. Só que quando Isaque tem por volta de 30 anos, Deus fala, sabe o teu único filho que você ama? Você vai até o Monte Moriá e vai sacrificá-lo para mim. Detalhe, naquele tempo todos os outros deuses pediam filhos em sacrifício. Então Abraão sabia que era verdade. O que Abraão fez, irmão? Diga assim, dependeu de Deus. E ele foi para lá. Ele entendeu? Ele entendeu o que pediu de Deus? Não. Aquilo era a favor dos sentidos dele, dos sentimentos dele? Mas o que ele fez? Obedeceu. Se creres, verás a glória de Deus. E quando Abraão está lá para matar Isaque, ele ouviu a voz do céu falando, não faça isso com teu filho, porque eu sei que você me ama. Mas quando Jesus cita essa situação, ele diz, Abraão viu o meu dia e exultou em espírito.
Quando ele obedeceu, Deus abriu os olhos dele, ele em visão aberta, ele teve uma visão de Jesus sendo sacrificado naquele mesmo lugar, para que Isaac não tivesse que morrer. Deus quer que você aprenda a esperar. Amém? Satanás vai colocar muita gente como Agar na tua vida. Porque a mesma Agar que falou, faz um filho, a mesma Agar que teve um filho, e Sara falou, faz um filho em Agar, Sara depois falou, manda embora Ismael. Você já viu alguém dar uma ordem depois desdizer o que falou? Já conhece alguém que fez assim, já fez assim com você? Gente que é independente de Deus faz isso. Uma hora promete que vai até o fim da vida, depois separa. Promete que vai ser fiel e depois trai. Maldito homem que confia no homem. Não estou dizendo que você tem que desconfiar da tua esposa e do teu marido. Estou dizendo que não confie na palavra de ninguém a ponto de colocar a sua própria vida. Só Deus não volta atrás daquilo que Ele falou. Amém? Glória a Deus. A Bíblia deixa claro que se a gente não estiver disposto a esperar a hora de Deus, o milagre não vai acontecer. A espera lida com a nossa independência. Eu fiz uma pergunta retórica, por que Deus manda a gente esperar? Porque Ele quer tirar do seu coração toda independência. A hora que você estiver rendido para Deus, falar, agora estou pronto para fazer. Enquanto Ele não trabalhar o teu coração, a ponto de você se render, Ele não vai cumprir. E Deus não tem pressa. Non c'è fretta, dona Pina. Isaías 64, versículo 4 diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, esse é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isso quer dizer que se você não espera e você faz com as suas próprias mãos, Deus cruza os braços. O que você prefere, irmão? Fazer no lugar de Deus ou deixar Deus fazer no teu lugar? Então cutuca o teu irmão e fala, aprenda a esperar. Porque espera é sinônimo de fé. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, os versos 9 e 10 diz o seguinte. Primeiro eu preciso explicar que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja em Tessalônica e está parabenizando a igreja, porque o testemunho deles estava impactando toda a Ásia. Era como se as igrejas espalhadas na Ásia estivessem falando, o povo de Tessalônica é tremendo. E olha o que Paulo fala então. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. A tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Isso é o verso 7 e 8. Aí no 9. Pois eles mesmos, no tocante a vós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar, diga, aguardardes. Aguardar é esperar. Dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Paulo está dizendo, o povo na Ásia está impactado com o seu testemunho. Por quê? Porque vocês estão pregando muito em função da espera da volta de Jesus.
Olha, irmãos, não tem nenhum texto, nenhum tema na Bíblia que eu amo pregar mais do que a volta de Jesus. E eu nunca vi um crente ficar menos crente quando você prega a volta de Jesus. Tem uns que me escrevem: pastor, estou falando sério, estava no adultério, larguei tudo, ouvi tuas mensagens da volta de Jesus, agora estou pianinho. Agora eu estou firme com a minha esposa, já confessei, já pedi perdão. Falar da volta de Jesus tem esse efeito. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu estava falando comecei a pregar sobre nova era. Eu fui fazer um vídeo, e o camarada que estava filmando, ele não era crente. E eu percebi que ele estava ficando muito impactado. E na época tinha aquele desenho, né, He-Man. Lembra do He-Man? E eu falei que aquilo era um short name, né, uma abreviação de Hellman, Homem do Inferno. No dia seguinte, o camarada veio e falava: ora por mim, pastor. Eu falei: o que houve? Eu abri minha geladeira e eu vi uma maionese escrito Hellman. E eu fiquei pensando: é um sinal. Será que eu vou para o inferno? Falei: não, meu irmão, isso é só o nome da maionese, mas você pode aceitar Jesus. Bom, tirando essa parte engraçada aqui, o povo de Tessalônica estava esperando tanto a volta de Jesus, que eles estavam se santificando, vivendo para isso. É por isso que Jesus diz: eu não vou dizer para vocês quando eu volto, porque eu quero que vocês estejam sempre com os ouvidos abertos, acordados, esperando a minha vinda. É por isso que a Bíblia diz que quando Ele vier, as pessoas não estarão nem aí. E quem não estiver nem aí vai ser pego de surpresa. Mas aqueles que esperam e aguardam a vinda de Jesus, santificam a sua vida e mudam a sua vida. Amém, igreja? Então espera, é o jeito de Deus trabalhar com você, para te levar à maturidade, a levar a total dependência dEle. Mas eu quero dizer que não é só a gente que deve esperar, não. A Bíblia diz que o próprio Deus espera por nós. Olha lá, Isaías 30, 18 e 19. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós. Olha o que a Bíblia está dizendo, que Deus olha para você e faz assim, ó. Eu quero agir com misericórdia para com ele. Eu quero abençoá-lo. Mas a Bíblia diz que ele se detém. Ele não vê a hora, mas ele se detém. Mas por quê, pastor? O versículo vai continuar falando. Porque o Senhor é um Deus de justiça. Ele vai exercer de misericórdia. Quantos aqui estão pedindo a misericórdia de Deus? Ele vai agir com misericórdia. Ele vai compadecer de você. Mas por ser um Deus de justiça, Ele tem que aguardar o momento que você vai se render. Porque, querido, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa e viva. Deus não criou o homem para o inferno, criou para o céu. Mas ele depende da decisão do homem, de dizer: eu me rendo, sozinho eu não consigo. Então ele se detém para exercer a sua misericórdia. Mas quando uma alma se converte, a Bíblia diz que há festa nos céus. Então, meu querido, Deus está esperando para agir de misericórdia com você, para te abençoar, para se compadecer de você. Mas a sua justiça garante que isso só acontecerá quando você se render a Ele. E o texto diz em seguida: bem-aventurados todos que nele esperam. Fala mais alto, irmão. Bem-aventurados todos que nele, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti.
à voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Aplauda ao Senhor, meu querido. Deus quer abençoar, mas Ele espera a resposta do ser humano. Vamos relembrar as 4 atitudes que nós vamos ter. A primeira atitude, põe aí, Tchuco. Quais são as 4 atitudes que nós temos que ter? Os pontos principais. Leia para mim, irmãos. Mais forte, que é para ir para a internet. Quantos querem se render a Deus hoje? Crer nele a despeito do que está acontecendo, a despeito do que está vendo, a despeito do que você está sentindo. Eu creio no meu Deus, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém? Então leia mais uma vez. Aleluia. Segunda atitude. Declare a sua dependência de Deus. Levante a mão direita, a mão de você fazer juramento, diga: Senhor, eu declaro com a minha boca, o meu coração é teu, eu não dependo de mim, meus caminhos são tortos, mas o teu caminho é reto, eu dependo de ti. Toma-me pela tua mão direita, pela minha mão direita, e conduze-me pela vereda da justiça. Amém? Terceiro ponto. Diga lá. Diga: a palavra de Deus é a verdade. Diga: seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro, porque a tua palavra é a verdade na minha vida. Eu me fio nela e ando sobre a sua palavra. A quarta atitude, irmãos. Diga: esperei confiantemente no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Salmo 40, aplauda ao Senhor, o Rei dos Reis. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o quê? E tudo Ele fará. Eu prefiro essa versão. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Espero a minha alma no Senhor. Espero a minha alma no Senhor. Deus está falando com você. Eu tenho poder para mudar a tua sorte. Eu tenho poder para mudar a tua vida. Eu tenho poder para transformar maldição em bênção. Eu tenho poder para transformar um bandido num homem de bem. Eu tenho poder de curar uma enfermidade, de abrir os olhos dos cegos, de abrir os olhos os ouvidos dos surdos. Eu tenho o poder para agir na tua vida e reverter os efeitos da queda. Esse é o chamado da igreja, é invadir o mundo. Mas Satanás vai sempre querer fazer com que nós tenhamos uma atitude de um ímpio. Quer que nós repitamos a mesma atitude de Adão e de Eva, crer no que vê, na palavra da serpente, e decidir pela independência de Deus. Eu quero terminar essa palavra dizendo que aquilo que vivemos, sejam as bênçãos de Deus, sejam as quedas que tivemos, tem a ver com a nossa decisão. Essa história de alguém dizer: Deus só abençoa aquela pessoa. Querido, a bênção de Deus é para todo mundo, mas para que aconteça na tua vida, você tem que decidir ser dependente dEle em tudo. Quanto mais você confiar no Senhor, mais entregar a sua vida a Ele,
mais o poder de Deus vai restaurar a sua sorte. Salmo 126 diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós éramos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estão alegres. O Senhor está se detendo para agir em nosso favor, com graça, com misericórdia, fazer um reboliço, destruir a cidadela do inferno e mudar a sua sorte, botar na tua cara um sorriso, uma palavra de júbilo. Mas saiba esperar, porque Deus é fiel e Ele há de cumprir o que Ele prometeu. Amém, igreja? Aplauda o Senhor, diga: eu creio. Algumas vezes, algumas decisões que nós tomamos são irreversíveis, mas isso não significa que Deus não tenha um novo começo para você. Porque o que Deus quer mesmo é te dar uma nova oportunidade. Mas hoje o Senhor quer que você, de maneira madura, perante os anjos, perante a igreja, perante os demônios do inferno, você entregue ao Senhor aquilo que você está segurando e que já devia ter entregue há muito tempo. Então eu quero te dar a oportunidade. Alguma área da tua vida, alguma área do teu coração, alguma coisa que o Senhor está te pedindo e que você não está entregando, hoje você tem essa oportunidade. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui no altar, e nós vamos perante o Senhor entregar todas as coisas, e o Senhor vai restaurar e vai transformar algo na tua vida. Pode sair do teu lugar, vem aqui em nome de Jesus. Senhor Jesus, como é bom poder clamar esse nome. Como é bom, Senhor, saber que sempre o Senhor estará de braços abertos, a despeito, Senhor, da nossa insistência, Senhor, em tomar decisões fora da Tua vontade, em fazer escolhas, Senhor, ruins para a nossa vida. Obrigado porque nós conhecemos ao Senhor e nós o chamamos de Salvador da nossa vida. Por isso, Senhor, esse povo está aqui entregando alguma área da sua vida. O Senhor conhece qual área é, Senhor, e nós te pedimos que o Senhor comece o processo de reversão, de trazer de volta, Deus, os benefícios do Éden, da Tua presença, de viver debaixo da bênção e não da maldição, de viver, ó Deus, em comunhão contigo, de confiar em todos os momentos na saúde e na dor, na vida e na morte, confiar que o Senhor está conosco e que o Senhor tem um lugar melhor para nós. Senhor, nós te adoramos, porque nenhuma outra religião, Senhor, existe esta mensagem de graça, de misericórdia. Em nenhuma religião, Senhor, existe a possibilidade de um pecador inveterado viver eternamente no céu, porque a Tua palavra diz que o Senhor espera para agir com misericórdia. Mas para isso, Senhor, nós queremos falar com a nossa boca, e eu quero que você repita, meu querido, não só os que estão aqui, mas toda a igreja. Levante a mão para o céu e diga: Senhor, socorre-me na minha angústia. Senhor, ajuda-me, Senhor, a fazer a Tua vontade, a andar no Teu caminho, Senhor. Não desistas, meu Deus, de mim. Hoje eu me rendo ao Senhor. Hoje eu entrego a minha vida ao Senhor.
meus fardos, Senhor, porque o Teu é leve. Obrigado pelo perdão, pela Tua palavra que diz que onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. Eu estou debaixo desta graça, porque eu me entrego a Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Tu és bom, mesmo quando eu sou mau. E mesmo na espera, eu sei que o meu Redentor vive e é poderoso para cumprir, para guardar o meu depósito até o dia final, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Aplauda ao Senhor.